Oi pessoal, bem-vindos ao canal Arduino Brasil, eu sou a Tainá e você está assistindo o Programando do Zero. Hoje o vídeo está muito legal, eu acho que vai ser um dos mais legais que eu já fiz até agora na série, porque a gente vai estar aplicando várias coisas do que a gente aprendeu. A gente vai estar vendo o if, o for, o while, também uma declaração nova de variável. E além disso eu vou estar mostrando para vocês um novo jeito, uma nova programação. Hoje a gente vai, na verdade duas, a gente vai mexer com o Randall, que é para você fazer números randômicos, para você fazer aleatoriamente. Você pode criar um vetor e em vez de você declarar os números, você pode fazer com que o Arduino declare esses números para você. Então é super legal de você trabalhar, você pode fazer várias coisas dependendo do projetinho que você quer fazer. E hoje a gente vai estar usando o Randall para usar com o Bubble Sort. O que é o Bubble Sort? É um algoritmo que a gente vai fazer a ordenação desse vetor. Então, em vez de eu digitar os números lá, eu vou fazer ele randomicamente, ele vai dar os meus números aleatórios e eu vou estar ordenando eles de ordem crescente. Ou a gente pode estar ordenando eles também de forma decrescente. Aí depende do jeito que você vai escrever na sua programação, mas dá pra você fazer dos dois jeitos. E o legal é que o método de ordenação de vetores não existe só esse método que a gente vai mostrar para vocês. Vocês podem também estar fazendo outros. Inclusive, já estamos programando para mostrar outros métodos de ordenação de vetores para vocês. Eu vou explicar primeiro para vocês como é que funciona esse método e a programação. Bom, para a gente começar aqui a explicar como é que funciona este método de ordenação de vetor, vamos supor que eu tenho este vetor aqui com 5 posições. Ele não está ordenado de forma crescente, então quando eu aplicar o meu método, o que ele vai fazer? Ele vai comparar posição por posição. Primeira coisa, ele vai pegar aqui a primeira posição, minha primeira posição é essa daqui. Lembrando que as posições dos vetores é 0, 1, 2, 3, 4. A gente olha como 5 temos 5 números aqui, ou 5 caracteres, dependendo do tipo do vetor. Mas a gente começa contando de 0, no caso vai de 0 até 4. Então tá bom. Então, primeira coisa, ele vai comparar a minha posição 0 com a minha posição 1. Se eu estou ordenando ele de forma crescente, então, se este número nessa posição se essa posição, esse número nessa daqui, for menor que o número na posição seguinte, ele troca de lugar. Então, o que vai acontecer no primeiro passo, quando eu vier para cá, o primeiro passo do meu vetor? Ele vai trocar. Então, vamos ter o 3, o 10, o 1, o 8 e o 9. Eles repetem, porque ele vai comparando uma posição por vez, tá? Ele não troca todas de uma vez, ele vai comparando uma por vez. Então tá, ele comparou a posição 0 com a 1. Ele viu que a posição anterior era maior, então trocou. E o resto repete. Agora, vou escrever de vermelho, o nosso ponteiro ele estava aqui, porque ele começa nessa posição. Agora, o nosso ponteiro, ele vai vir para cá. Não necessariamente o ponteiro acompanha o número. Neste caso, vocês vão ver que ele vai estar acompanhando, porque o número aqui é maior, tá? Esse 10, ó, como eu coloquei ele lá na frente, então ele vai ser sempre maior que o resto dos números do meu vetor. Neste caso, o ponteiro está acompanhando o número, mas ele vai trocar, mas o certo, ele troca de posição. Então tá bom. Ele já comparou a primeira, eu vou só reescrever essa daqui porque eu não vou comparar mais. Agora ele compara a posição 1 com a 2. Como a posição 1, a anterior, é maior do que a posição seguinte, então ele troca. Vai ficar 1 e 10, e o resto repete. Então tá, agora o nosso ponteiro tá aqui. A comparação vai acontecer entre esses dois. Eu repito os números da frente, esse 3 ficou feio, aí. Aqui, ó, a posição 2 é maior do que a posição 3, que é a posição seguinte, então vamos trocar novamente. E reescreve. Agora o ponteiro está aqui, e novamente eu reescrevo o inicial, porque isso aqui já aconteceu a troca, e ele vai comparar de novo, a última comparação, o 3 com 4, novamente é menor, então vamos trocar. 9 e 10.
o ponteiro tá aqui, mas como o vetor acabou, agora ele vai voltar lá no inicial de novo. Então, tipo, depois que o vetor termina, ele volta pra cá. Agora, o meu ponteiro, ele vai estar aqui. Vou escrever bem aqui. Tá? Imaginando essa posição de baixo. Bem aqui. Eu vou comparar este com esse. A minha primeira posição com a segunda. Novamente, a gente pode ver que o número é menor. Que este número aqui é menor, desculpa. Então, a gente troca 1, 3 e o resto repete. Agora, o meu ponteiro ele vai estar bem aqui, ó. O que vai acontecer? Agora ele vai comparar a posição 1 com a 2. Comparar a minha posição 1 com a 2. Ele viu que a minha posição 1, a posição anterior, ela é menor do que a posição seguinte. E como eu estou de ordem crescente, então ele vai continuar do mesmo jeito. Então, o que acontece? A gente só vai repetir, não vai haver troca nenhuma. Agora, o meu ponteiro, ele vai estar aqui, ó. Como eu falei no início, ele estava seguindo o número, mas agora, ó, ele não vai estar seguindo o número, ele está seguindo a posição. Ah, beleza, então agora o meu ponteiro tá aqui. Bom, agora voltando. Então, já que o meu ponteiro, ele se encontra aqui, ele vai comparar com o próximo. Vou repetir os anteriores, porque eles não trocaram. E agora eu tenho que comparar esses dois. Ah, ele continua sendo menor, o anterior continua sendo menor que o próximo. Então, vamos repetir novamente. Agora, o meu ponteiro, ele está aqui na frente. Então, ele vem aqui, vamos repetir todo esse aqui. E ele vai fazer essa comparação. Mas, essa comparação, ó, vocês podem ver que ele continua igual. Então, eu só repito. E pronto. O meu vetor está ordenado de forma crescente, tá? A gente tem outros métodos também de ordenação e vamos estar mostrando nos próximos vídeos. E esse método aqui, ele deveria ser o primeiro, tem que ser o primeiro mesmo a ser mostrado, porque ele é o que mais tem passos para ser realizado, tá bom? Vocês vão ver que o próximo ele vai fazer um pouquinho mais rápido. Na verdade, ele ainda vai fazer a última comparação, porque isso aqui não confirma ainda que o nosso vetor está 100% ordenado. Então, ele vai vir aqui, ele vai fazer todo esse esquema aqui de novo, ele vai vir um ponteiro, vai voltar para cá, vai comparar este com esse, a gente vai ver que não vai trocar de lugar e vai repetir o resto, não vou estar escrevendo agora. Mas aí depois o nosso ponteiro vai estar aqui, ele vai comparar este com este, ele vai ver que vai repetir novamente, depois a posição 2, né, coloquei lá em cima, com a 3, vai repetir de novo e depois a última posição com a 4. Então, depois que ele faz tudo isso aqui, ele volta e faz a última verificação e vê que não tem mais trocas. E quando ele percebe que não existe, que não foram feitas mais nenhuma troca no nosso vetor, então aí ele pode confirmar que o vetor está ordenado de forma crescente. Para a gente continuar, então, isso aqui do i mais 1, i mais 2, eu vou explicar melhor na programação, mas eu estou escrevendo aqui, porque depois vocês podem voltar o vídeo, ou vão lembrar que viram essa parte aqui e vai ficar mais fácil de entender. Como eu expliquei para vocês, ele vai precisar fazer essa troca. Mas na programação, eu não posso simplesmente só trocar a posição. Eu preciso armazenar este valor que está nessa posição em alguma outra variável. Na programação, eu usei a variável temp, tá bom? Mas essa variável, ela tá igual a 0, tá? Ela não tá recebendo nada. Na minha programação, o que eu vou fazer? Como este número é maior que esse, eu vou pegar este número, vou armazená-lo na minha variável temp, ou seja, temp vai ficar valendo igual a 0, mas aqui, 0 não, desculpa, vai ficar valendo igual a 10, tá? E o meu 10, ele continua aqui. O que acontece? Quando eu pego esse 10
e mando ele armazenar este valor dentro dessa variável, ele não está tirando o valor daqui e colocando aqui. Ele está sobrepondo o valor original dessa variável. Ou seja, o meu valor antigo, ele vai continuar aqui, mas é como se eu pegasse ele, duplicasse e sobreposse o valor que estava nessa variável temp. Aí, o que vai acontecer? Depois que eu vou fazer isso, eu mando na minha programação, depois que eu já armazenei este valor, porque o que acontece? Eu armazeno ele aqui para que eu não perca este valor. Então, tá bom. Depois que eu armazenei ele, esta variável aqui, eu mando ele pegar este valor e armazenar dentro deste. O que vai acontecer? Eu coloquei de caneta mais clarinha embaixo para eu poder riscar em cima. O que vai acontecer? Ele vai sobrepor o valor. Então, aqui vai começar valendo 3. Aí, o que eu faço? Eu pego este valor que estava do temp dessa variável e coloco para cá. Aí, aqui vai sobrepor o 10. É isso que vai acontecer. Aí, como eu fiz naquele passo anterior, o meu ponteiro, então, ele estaria aqui, né? Aqui, eu vou pegar a folhinha, fiz a troca, o meu ponteiro estaria aqui. Vou fazer mais uma vez para vocês entenderem. Aqui, então, tá o meu número 10. Novamente, ele precisa ser trocado. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse 10, vou armazená-lo de novo aqui, tá? Aqui nessa variável. Ele vai continuar agora. Agora, temp. Vai continuar valendo 10, tá? Porque era o mesmo número, mas ele vai... Mas se eu tivesse algum número, outro número aqui, vamos supor que fosse 8, ele ia sobrepor o 8 e ia ficar valendo 10. Pronto, armazenei ele dentro da minha variável. Vou fazer agora ele fazer essa troca, fazer este número que está aqui passar para a minha posição anterior. Então, aqui vai começar a valer 1. Vou apagar esse aqui. Aqui tá valendo 1 e aqui também tá 1. Mas o que eu faço? Agora eu preciso colocar este valor 10, que estava na posição anterior, na próxima posição. Então, eu aplico ele aqui em cima. Ele vai sobrepor o meu 1 e vai começar a valer 10. E a mesma coisa ele vai fazer aqui. O 8 vai vir para cá, o 10 vai vir para cá, mas o que ele faz? Ele primeiro pega esse 10 e armazena numa variável qualquer, tá? Na variável que eu estou utilizando. E depois ele vai sobrepondo e joga essa variável de novo para a posição que ele quer, tá? Então, ele precisa realizar essa troca. Então, como a nossa programação, a primeira coisa que vamos fazer de diferente é uma declaração de variável. Aqui, eu estou declarando long rand number. Por que long? Long porque eu vou estar trabalhando esse rand number é para eu poder colocar dentro do meu... para eu colocar meus números randomicamente dentro do meu vetor. Então, eu estou declarando essa variável para eu poder imprimir ela depois. E este long é para poder trabalhar com números grandes, entendeu? Colocar, por exemplo, uma variação de 0 a 1000, de 0 a 5000. Então, eu coloco como long. Depois, um vetor normal, uma declaração, aqui eu apenas coloco o tamanho deste vetor que eu estou utilizando. E aqui dentro eu não vou declarar nada, porque o meu vetor vai ser randomicamente. E embaixo eu vou colocar a variável posições igual a 10. Por quê? Porque eu tenho 10 posições dentro do meu vetor. No meu vetor eu coloco 9, mas lembrando que ele conta de 0 a 9, ou seja, ele tem 10 posições. Então, tá bom. Agora, vamos aqui no nosso void setup. Eu vou estar declarando o meu monitor serial, que é 9600. E o que vai ser... Agora, no meu void setup, eu vou estar declarando o meu monitor serial, que 9600, que é a velocidade que ele vai fazer a sua leitura. E a segunda coisa que a gente vai ver é como declarar esses números randomicamente. Primeira coisa que precisamos colocar é isso aqui. Random seed analog read e um 0 aqui, apesar da gente não estar utilizando nenhuma porta digital do nosso Arduino. Mas precisamos colocar isso. Você pode fazer uma programação para imprimir números randômicos sem essa parte aqui. Não vai ter problema nenhum. Mas nessa programação, a gente testando, ela não deu certo. Então, a gente
precisou colocar esta parte aqui. Então, tá bom. Agora, vamos para o nosso while loop. Eu declarei esse resto de variáveis aqui porque seria mais fácil não, desculpa. Porque toda vez que ele entra no meu while loop, toda vez que ele imprimir um vetor, arrumar ele de forma randômica, ele vai mostrar a quantidade de comparações que foram feitas e vai mostrar também quantas variáveis foram trocadas, eu preciso zerar essas variáveis toda vez. E se eu deixar elas aqui em cima, o que vai acontecer? Ele vai só somar, vai estar sempre somando. E eu preciso que elas fiquem zeradas toda vez que ele volta no nosso while loop. Então, por isso foi declarado dentro do while loop, tá bom? Então, quando você declara uma variável ali, ou é porque você está usando só naquele momento, como é o exemplo que a gente faz aqui embaixo, nesse for, que tem um int igual a, porque esse eu estou utilizando dentro deste for, tá bom? Mas também vamos ter outros fors ali pra frente, que eu vou estar usando a mesma variável, mas como eu declarei ali, uma variável não influencia na outra. O que seria diferente se eu declarasse aqui uma variável i, eu teria que declarar uma variável i para esse primeiro for, uma outra variável, por exemplo, j, para o for ali embaixo. Então, por isso que eu posso estar declarando aqui. Então, neste caso, eu não estou declarando porque eu estou usando no while loop. Eu estou declarando no while loop porque eu preciso que essas variáveis zerem. Agora, vamos para o nosso primeiro for. O primeiro for, deixe-me colocar um comentário aqui. Bom, o nosso primeiro for, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser criar o nosso vetor aleatório. Então, ele vai contar de igual a 0 e, em vez de eu colocar i menor, por exemplo, igual menor que 10, porque o nosso vetor aqui é 9 no exemplo, eu coloco posições. Por quê? Porque se eu tiver que colocar o 10 aqui, vai dar muito mais trabalho, porque, por exemplo, vamos supor que depois eu queira trocar o meu vetor. Eu quero trabalhar com um vetor só de 5 posições. Aí eu vou colocar aqui, vetor 5, posições igual a 6. Eu teria que estar trocando em toda a minha programação, porque a gente vai usar essa variável posições várias vezes. Então, é melhor a gente declarar lá em cima qual é o valor geral dessa variável, do que e trabalhar com ela, no nome dela, do que trabalhar com o valor e ter que alterar o valor em toda a programação. Então, tá bom. Aí, agora ele tá dentro do meu for e mais. Agora, rand number, que foi uma das variáveis que a gente declarou, tá? Ele vai receber random de 1,100. O que é isso aqui? Eu estou dizendo que os meus números aleatórios, eles vão acontecer entre 1 e 100. Eu posso também escrever aqui, eu podia estar escrevendo, por exemplo, só 100. Ele vai pegar os números de 1 a 100, de 0 a 100, automaticamente. Se eu escrever aqui 500, vai ser de 0 a 500. Mas a gente coloca... mas aqui no caso eu coloquei de 1 a 100, nesse caso não teria diferença nenhuma. Nós vamos utilizar de 1 a 100, que era a programação original. Mas você pode colocar aqui também de 5 a 100. Não faz diferença nenhuma. Agora, para o meu vetor receber cada posição, eu vou colocar vetor i igual a rand number. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo cada número randômico, cada número dele, receber cada número que eu gerar vai em uma posição do meu vetor, tá bom? E a gente estava fazendo teste enquanto estava descobrindo como é que mexia com os números randômicos. Se você deixar este rand number fora do seu for, o que vai acontecer? Ele vai fazer um número aleatório, por exemplo, vamos supor que ele pega o número 75. Ele vai imprimir este 75 todas as vezes no seu vetor. Então, se o seu vetor é um vetor de 9 posições ali, contando de 0 até 9, ele vai imprimir 10 vezes o número 75, entendeu? Porque ele gera o número lá embaixo e ele pega esse número que ele gerou uma vez e aplica aqui dentro. Então, se você coloca esse rand number dentro do for, o que vai acontecer? Como ele é um for, ele vai voltar várias vezes. Então, toda vez que ele voltar, que ele finalizar o for até lá embaixo,
ele vai voltar aqui e toda hora ele vai estar gerando um novo número. Embaixo a gente colocou dois ifs. Esse if aqui, na verdade, é só para a gente poder imprimir duas coisas. A gente imprimir isso aqui e um espaço. É mais por moagem, tá bom? Mas vamos lá. Quando o nosso if for igual a zero, ou seja, quando ele for a nossa primeira posição, ele primeiro vai imprimir a palavra vetor original igual, vai abrir, tá? E em seguida, ele vai imprimir o nosso vetor na posição i, ou seja, ele vai imprimir a nossa primeira posição aleatória, né? O nosso primeiro número nessa posição. E ele vai continuando. Depois, para eu finalizar e colocar um espaço, a gente fez outro if, colocou, quando o if for igual, posição menos 1, ou seja, aqui a gente colocou como 10, mas ele na verdade o vetor é o 9, entendeu? Então, o nosso i vai até, ele conta até 9. Então, quando i for igual a posições menos 1, ou seja, 9, ele vai imprimir, ele vai fechar o nosso vetor. Mas se ele não tiver nessa última posição, ele vai imprimir um espaço. Então, esses dois ifs que a gente fez foi só para a gente abrir o nosso vetor, colocar um espaço entre cada número que vai ser impresso e depois fechá-lo. Agora, vamos entrar dentro do while. O nosso while, ele está realizando, realizando a nossa ordenação do nosso vetor. Então tá. Aqui eu vou estar usando a condição para ele entrar dentro do while é que perfeito seja igual a zero. Ou seja, todas as vezes, por mais que o nosso vetor aleatório que ele deu já esteja ordenado por alguma coincidência, ele é obrigado a entrar dentro do while. Por quê? Porque a gente já iniciou a nossa variável a gente já iniciou a nossa variável perfeito, que é a condição, como zero. Então, ele é obrigado a entrar. Agora, quando ele entra dentro do while, ele já vai direto para o for. O nosso for começa igual a zero e vai ser menor que posição menos 1, ou seja, o i vai ser até 9. Agora, a gente vai ter esta variável aqui, tá? Comp de comparação, que estamos utilizando, e ela vai receber comp mais 1. Ou seja, ela vai receber o valor atual dela e vai sempre somar com mais 1. Como a gente colocou esta variável para iniciar como zero, então ela vai fazer a primeira comparação dela quando o i for igual a zero, nossa posição 0. Vai somar o 0 mais 1. Depois que ele sair disso aqui, desse for, ele vai voltar de novo, tá? Depois que ele fizer tudo isso aqui, ele vai voltar de novo e vai realizar a segunda comparação dele. Então, o nosso comp valia 1, aí ele vai começar a ficar 1 mais 1 igual a 2. Então, ele vai somar a segunda comparação. Beleza. Isso aqui, na verdade, o que a gente está fazendo, esse de comparação, é só para a gente poder imprimir no final a quantidade de comparações que teve que fazer do nosso vetor para poder encontrar o nosso vetor ordenado de forma crescente. É só para isso, mas se vocês não quiserem que isso apareça, se vocês não quiserem contar quantas vezes ele sofreu essa comparação, não tem necessidade de fazer esta parte aqui. Mas enfim, depois ele vai entrar dentro deste if. E este if é uma coisa bem legal que eu não comentei com vocês até hoje, mas nós podemos trabalhar dentro de um vetor, a gente não precisa trabalhar apenas com a posição atual dele. A gente pode trabalhar com posições na frente ou atrás. E o que a gente precisa fazer é simples. É só você colocar o vetor i, que ele vai pegar, porque ele está dentro do nosso for, tá bom? Então, ele vai pegar a posição atual dele e vai somar mais 1. Ou seja, ele pega a posição da frente. Se você quiser pegar duas posições à frente, é só você somar mais 2 aqui. Ou se você quiser pegar uma posição atrás, é só você subtrair também a quantidade. Então, é bem simples. Agora, dentro deste if, o que ele faz? Ele compara a nossa posição i, a nossa primeira posição, tá? E vê se ela é maior do que a posição seguinte, i mais 1.
Ele sempre vai estar fazendo isso. Se isso aqui for verdadeiro, ele entra dentro do nosso if. Esta parte aqui dessa variável temp, que ela também já foi colocada aqui, ó, como 0, tá? De temporário. Ela vai receber o valor que está na posição i do nosso vetor. Como eu expliquei antes para vocês, tá bom? Que a gente vai precisar ter esta variável temporária. Então, vamos em frente. Depois que ele fez isso, o nosso vetor i vai receber a posição i. Ele vai receber o valor que está na posição i mais 1. Ele vai para a posição i. E o vetor i mais 1, a posição i mais 1, que é a posição seguinte, vai receber aquele valor, tá, aleatório, que fez o Randall, do que estava na variável temp. Pronto. É isso que ele está fazendo. A gente está fazendo isso para a gente poder trocar de posição. E depois, sempre que ele entrar aqui, significa que vai haver uma troca. Então, eu vou fazer a mesma coisa que aconteceu com essa variável de comp, de comparação. Agora, ele vai fazer a troca. Ele vai receber troca, recebe troca, mais 1. Isso aqui, de novo, é só para a gente poder imprimir no final e mostrar também quantas trocas realizaram. Por quê? Ele pode entrar dentro do for, mas não necessariamente entrar dentro do if. Este nosso segundo for, ele vai realizar a comparação no nosso vetor que foi ordenado uma vez, que ele foi verificado. Ele andou o ponteiro durante o vetor apenas uma vez. Porque, como eu dei o exemplo antes para vocês, não necessariamente na primeira vez que o ponteiro anda durante o vetor, ele vai ficar ordenado. Às vezes o ponteiro ele precisa voltar para o início do vetor para poder fazer mais algumas verificações e fazer mais algumas alterações no nosso vetor. Então, é exatamente isso que ele vai estar realizando aqui. O que vai acontecer? Quando o nosso vetor, o nosso i, for menor ou igual ao vetor, a posição que está na frente dele, ele não vai fazer nada. Mas, se a posição do i, então, for maior do que a posição seguinte, o que ele vai fazer? Ele vai colocar aqui conte perfeito igual a conte perfeito mais 1. Lembrando novamente, nosso conte perfeito, tá? A variável conte perf foi dada como 0. Então, agora, ele vai somar mais 1. E vai ficar fazendo toda essa verificação, ver quantas vezes ainda o nosso vetor, quantas posições ainda estão erradas no nosso vetor, tá bom? Depois que ele fizer o primeiro for, depois dessa primeira verificação. Caso, então, o nosso conte perfeito seja diferente de 0, ele vai zerar novamente a nossa variável perfeito, tá? Zerar novamente não, desculpa, porque a nossa variável perfeita, ela continua como 0. Mas a gente ainda está declarando que ela continua como 0, porque ela ainda não vai sair do for, do while. Ela precisa continuar dentro do nosso while. E caso, então, o conte perfeito seja diferente de 0, ele vai zerar a nossa variável conte perfeito, tá? Por quê? Porque isso significa que ele ainda precisa voltar. Se ele colocou como 0, ainda não vai ser diferente de 0. Então, ele vai voltar desde o início no nosso for, vai fazer a comparação, vai fazer a troca do vetor que ainda resta fazer, tá? Vai vir aqui, entrar dentro desse for novamente, ele vai verificar essa primeira comparação do vetor em que o ponteiro andou o vetor inteiro, vai verificar se ele já está ordenado e vai somar de novo o conte perfeito mais 1. Sempre não, eu ia falar uma coisa, mas estava errado. Ele vai fazer então esta verificação, sempre fazendo ele voltar de novo dentro desses dois fors. Então tá, vamos supor agora, ele vai fazer essa última verificação, ele voltou dentro desse for, supor que o vetor já ficou ordenadinho, ele fez várias trocas, vamos supor que ele precisou entrar 2 vezes dentro deste vetor aqui, dentro deste for, desculpa. Precisou entrar 2 vezes dentro desse for. E ele já está ordenado, mas ainda o nosso Arduino não sabe que ele está ordenado,
Porque ainda ele precisa entrar dentro deste for para ele falar que está ordenado. Então tá bom, vamos supor, ele entrou aqui, ele viu que não vai sofrer nenhuma troca, porque o nosso o i da frente já está menor que o próximo, nossa posição o i. Aí ele vai entrar todas as posições, tá bom? Aí ele vai entrar dentro deste for, ele vai verificar que o vetor i é menor do que o i mais 1, ele entra dentro deste if, ou seja, ele não vai somar conte perfeito mais 1, ou seja, a variável conte perfeito vai continuar como 0, vai entrar agora dentro deste if. Ele vai verificar que conte perfeito não é diferente de 0, ou seja, ele vai vir dentro desse else. Aí ele vai declarar que conte perfeito não, ele vai declarar então que perfeito é igual a 1. Beleza, declarou que é igual a 1, ele volta de novo dentro do while, mas ele não entra mais. Ele só volta aqui para ele fazer de novo essa verificação, mas aí, ó, perfeito, ele deve ser igual a 0, deve estar comparando com 0. Mas perfeito agora, a variável perfeito é diferente de 1. Então ele sai do nosso while. Essa foi a condição para ele sair do nosso while. Agora que a gente vai fazer a impressão do nosso vetor ordenado. De novo, outro for aqui de igual a 0 vai ter até 9, tá bom? Aí quando o nosso i for igual a 0, ele vai fazer a mesma coisa que eu já mostrei para vocês lá em cima. Ele vai escrever agora vetor ordenado, vai abrir ele, vai imprimir um número de cada vez, vai entrar dentro desse outro if também, vai estar comparando quando a posição for posições menos 1, vai imprimir quando ele chegar no final, ele vai fechar o nosso vetor, e caso ele ainda não esteja na última posição, ele vai imprimir um espacinho. Mesma coisa que ele fez. E agora, ó, reparem que eu coloquei aqui serial.println para ele começar a imprimir o resto, porque eu já quero que ele pule uma linha para cada coisa que ele está fazendo. E depois, ele vai outro serial.println, porque eu quero imprimir um espacinho, pular uma linha, na verdade, para imprimir a próxima coisa. E vai imprimir aqui. Vai imprimir a palavra ouve. Depois vai imprimir comp, que é a nossa variável de comparação, que está aqui em cima, porque a gente não mandou ela zerar ainda, porque ela ainda está dentro do nosso void loop. Então ele vai imprimir comp a quantidade de vezes que ela foi comparada, e vai imprimir na seguinte um espaço e a palavra comparações. Depois ouve a variável troca também, que está lá dentro aqui, ó, dentro deste if. Vai imprimir a quantidade de trocas que tivemos em um espacinho trocas. E este delay vai acontecer a cada 5 segundos. Deixei 5 segundos para mostrar para vocês a nossa impressão do vetor. Então agora vamos ver como é que fica. Agora o Arduino já está conectado aqui. Vou passá-lo para a programação para o nosso Arduino e ver como é que vai ficar essa impressão do nosso vetor de 10 posições. E ele lembrando que ele vai dar cada número aleatório. Carregado para a placa, vamos ver no nosso monitor serial. Aqui temos o vetor original, tá bom? E aqui vamos ver que ele está ordenado de forma crescente. E tivemos 54 comparações e 23 trocas. E é isso que ele está fazendo. Ele está gerando cada hora mais vetor e também fazendo a quantidade de comparações e de trocas que a gente tem. Ó, repare nesse aqui, ó, a diferença. 63 comparações, mas apenas 32 trocas. Então, ó, 45 e 25 trocas, 63 comparações e 17 trocas. Então, quando o nosso menor número ele se encontra aqui na última posição do vetor, aí sim a gente vai ter muito mais troca e muito mais comparação. Eu vou dar uma alterada aqui na quantidade do nosso vetor, no tamanho dele. Vou colocar aqui um vetor de 15, tá? E aqui 16. Vamos ver se vai caber na tela. Aí o nosso vetor já é maior. Também vocês podem mudar a quantidade
de números, de qual é o valor que vocês querem que seja aleatório, tá bom? Vou fazer essa troca aqui também, em vez de colocar de 1 a 100, vamos colocar apenas de 1 a 10. E o nosso vetor vai ser até, de novo, de 10 posições. Foi como a gente começou. Aí o nosso vetor ordenadinho. Vocês podem também fazer essa comparação, ver quantas comparações e trocas houveram, tá? Fazendo manualmente, mas dá mais trabalho. E agora eu vou mostrar pra vocês que isso aqui tá certo e que funciona mesmo, porque o Nascimento, ele me ajudou a fazer essa programação e ele já tinha ela em PHP. Então a gente fez essa conversão pro Arduino e a gente fez o teste também, pegou um vetor aqui aleatório, que ele deu randomicamente, e colocou no PHP, que também dava um número randômico, mas ele colocou de maneira que você pudesse escrever o seu vetor. E aí, no PHP, ele faz também essa quantidade de comparações e de trocas. E agora eu vou mostrar para vocês os prints das telas que a gente tirou, como é que fica, para vocês verem que é o mesmo, quantidade de trocas e comparações. No PHP, a gente tem aqui do nosso lado esquerdo na tela e do nosso Arduino do lado direito. A primeira comparação aqui, ó, é este vetor. Ele colocou um tracinho para separar. 1,4898 é o primeiro vetor aqui randômico que ele deu. Tivemos aqui 54 comparações e 24 trocas no Arduino. E no PHP, 54 comparações e 24 trocas também de posição. É a mesma. Agora a segunda prova, aqui, foi o segundo vetor aqui randômico também. Por coincidência, tivemos 54 comparações também, mas 22 trocas desta vez. Na terceira tela, de novo, é o terceiro vetor aqui, a mesma quantidade, 81 trocas e 81 comparações e 24 trocas, como a gente pode ver aqui no PHP. Aqui, o nosso quarto vetor, 37, 96, 96 e tudo mais. 72 e 26. E a última... não, era só essa. Então, vocês podem ver que deu na mesma, o nosso vetor está certo. Nosso vetor está correto, certo? Com todas as comparações que a gente fez, com 4 vetores que a gente pegou. E, como eu falei, vocês podem fazer isso manualmente. Bom, pessoal, é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e consigam fazer também. Se restar qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Se ficou com dúvida também de como mexer com while, com for, com if, ou com alguma declaração de variável, é só vocês voltarem, ou também com vetor, é só vocês voltarem aqui na série de Programando do Zero, porque eu já ensinei todos esses passos, eu já ensinei vocês trabalharem com essas coisas. E se mesmo assim restar alguma dúvida, podem deixar no comentário do vídeo ou na nossa página no Facebook. E não esqueçam de curtir e de compartilhar. Também se inscrevam aqui no canal. E temos também a nossa rede social Instagram, que também vai estar tudo no comentário do vídeo. Essa programação também vai estar disponível aqui na descrição do nosso vídeo. E até mais, pessoal. Até o próximo vídeo de Programando do Zero.